A conversa sobre conselhos necessários e desnecessários se desviou suavemente para a área da crítica e até que ponto ela é necessária na vida de todos. Os seres humanos trocam informações, como fazem todos os seres vivos da Terra. Até mesmo as bactérias se comunicam umas com as outras por meio de certas substâncias químicas. Elas permitem que seus vizinhos de colônia microbiana saibam o que está acontecendo fora da sua população, como há alimentos, oxigênio, bactérias e vírus inimigos e, em geral, se há vida além da placa de Petri. There is a lot of talking psychology about messages, mutual stroking. These are situations where Eliasoter that we are pleasant and accepted by Azoter. It's like mutual compliments, but in every day life sus positive support is less noticeable and happens almost on automatic. Well, like a person, where sending signals that is okay, and the returns the same to us, but people don't just praise Azoter. A lot of things in relationships and interactions are okay, and a lot of things are not okay. Sudoeste justas integral de psychological interactions is communicating to those around you that you don't feel good about their relationship. This, by the way, is also a big part of it. Everyone has mirror neurons that condition the ability to empathize. But empathy is still usually a matter of imagination. People take into account what their own experience tells them. As a result, they might want to utilize the contents of their psychic thoughts. It is far from certain that those around us want exactly what we think we all want in their shoes. Thus, it is very useful to communicate in words that you don't feel good, you don't want it that way, and you want it differently. In fact, informe the opponent that his behavior is undesirable. Outra coisa que é necessária em um relacionamento é ser capaz de comunicar seu ponto de vista, dizer como você vê essa ou aquela situação. Por assim dizer, comparar mapas do mundo. Você vê o que eu vejo? Estamos falando das mesmas coisas ou de coisas diferentes? As situações podem divergir. A existência de um ponto de vista pode negar o outro, tornando-o automaticamente errado. Esses dois tipos de mensagens formam a base da crítica. Naturalmente, todas elas podem ser ditas de maneiras diferentes e com propósitos diferentes. Com relação a isso, os seguintes tipos de crítica são distinguidos: não ultrapassa as fronteiras sociais, não se intromete no espaço pessoal da pessoa criticada, interessado em encontrar uma nova solução, está disposto a ceder sua posição em prol do consenso, faz em tempo hábil, ou seja, quando uma solução é possível, posso explicar claramente o que deseja. É tarde demais. Você deveria ter feito, por uma pessoa incompetente, se eu fosse um piloto, inaplicável a uma situação específica. O que você deve fazer com uma criança barulhenta, sem saber porque a criança é barulhenta? O significado da crítica contradiz o desejo da pessoa criticada. Eu deveria comprar peras em vez de maçãs. O que devo fazer se quiser peras? Baseia-se na experiência de outra pessoa, cujo valor é questionável. Aqui está meu bisavô em 1812. A premissa básica de tais críticas é rebaixar o oponente pelo menos um nível e vencer às custas disso. Fazer com que a outra pessoa faça o que o crítico quer. E, se não for para obrigá-la a fazer, pelo menos para fazer com que a pessoa criticada se sinta culpada e envergonhada. Ao mesmo tempo, o crítico normalmente não consegue explicar o que ele não gosta em particular e o que precisa ser feito para gostar. Mate-se contra a parede e comentários absurdos não contam. Sua crítica soa como uma ordem e um insulto. Essas críticas geralmente se baseiam em avaliações de personalidade atribuídas à pessoa que está sendo criticada. Não necessariamente as críticas destrutivas são gritos e palavrões. Na maioria das vezes, tudo é feito com muita calma e até mesmo disfarçado de boas intenções. Essas críticas destrutivas são disfarçadas para reduzir a capacidade da vítima de se defender ou de melhorar e ser uma pessoa melhor. Consenso e instruções precisas não fazem parte do plano, pois não faz sentido descarregar emoções negativas na vítima. Por exemplo, conselhos não solicitados muitas vezes são, na verdade, críticas destrutivas. Uma sogra que prova o bolo da nora pode dizer a frase: se você quer fazer um bolo realmente bom, precisa comprar produtos da melhor qualidade. Isso geralmente implica que o bolo que você diz chamar de bom não presta, é porque você colocou porcaria nele e, portanto, você é uma péssima anfitriã. Essas críticas são muitas vezes disfarçadas como um desejo de bondade, mas, na verdade,
Esses críticos se importam muito pouco com o tipo de bolo que será lançado em seguida. A segunda variante da crítica destrutiva disfarçada é a crítica em U. As pessoas declaram sua avaliação negativa de qualquer coisa como axiomática, porque é assim que elas veem a situação. Elas se recusam a discutir ou de alguma forma entrar em um debate sobre algo de que não gostam. A ideia básica é que elas podem simplesmente falar de qualquer forma, de qualquer coisa desagradável, e os outros devem ouvi-las. Além disso, esperam gratidão e apreço por cada grama de sujeira que despejam sobre a pessoa que criticam. Novamente, muito disso vem da infância. Muitas vezes, as críticas dos pais não são construtivas, mas sim manipuladoras. Eles tentam fazer com que a criança se sinta culpada e envergonhada. Depois, a criança é apresentada como uma manifestação de amor. Afinal de contas, se você não criticar, a criança não crescerá e se tornará um ser humano. Se eles criticam, significa que o amam, significa que se preocupam com você. Se ninguém o criticar, ninguém precisa de você. Quanto mais dura a crítica, mais útil ela é. Todos devem tolerar a crítica porque ela é para o bem. Alguns mitos sobre a crítica e sua importância na vida. 1. A crítica não é apreciada apenas por pessoas fracas e inseguras. De fato, entre os fluxos de crítica a qualquer pessoa, a maioria é crítica não construtiva e destrutiva. Com que finalidade esses tipos de crítica devem ser amados e tolerados? Elas são de pouca utilidade na vida. Além das emoções desagradáveis decorrentes da invasão de limites, a pessoa não ganha nada. Nesse caso, um fracote pode ser chamado de uma pessoa que não se protege do fluxo de informações críticas inúteis e não diz não aos críticos raivosos. 2. Criticar as pessoas sempre dá a uma pessoa a oportunidade de se ver do outro lado. De fato, os críticos podem ter uma visão muito específica e longe de ser imparcial. Muitas vezes, eles simplesmente projetam seus próprios problemas nos outros. As informações sobre o mundo interior e os conflitos internos do crítico são completamente inúteis para a maioria das pessoas. 3. As pessoas ao seu redor sabem mais sobre você, portanto, você deve ouvir o que elas lhe dizem. Essa afirmação é semelhante à número 2. E mesmo que elas saibam mais, não é necessariamente o caso de a opinião delas sobre o que sabem ser correta e necessária. 4. Se você disse A, prepare-se para ser apedrejado por isso. Muitas pessoas acreditam que tudo o que você faz desencadeia qualquer tipo de agressão nas pessoas ao seu redor. É como você saiu com uma saia curta. Não reclame que foi estuprada. Você mesma quis isso. Se você publicar fotos, receberá uma enxurrada de marrom na cara. Se escrever sobre algo pessoal em seu diário, prepare-se para ter sua personalidade misturada com lama. 5. Se eu quiser que uma pessoa seja boa, mesmo que teoricamente, não poderei me conter. Bom é um conceito muito flexível. Nem toda bondade é necessária para alguém. 6. Se você for criticado, você quer o bem. 7. Sem críticas, você não pode ser melhor do que é agora. E se você se recusar a ouvir as críticas sobre si mesmo, as pessoas não gostarão de você. Porque os críticos fazem isso. Um dos fatores mais sérios que impulsionam a crítica destrutiva e parte da crítica não construtiva é a presença de um ego inflado. Ou seja, eu é muito importante. Minha opinião é muito importante para todos. Não pode ser contestada. Se você disser que não se importa com minha opinião, posso deixar de gostar de você, deixar de ser seu amigo. Você não pode pensar em nada pior do que isso. Além disso, nunca mais direi minha opinião a você. É como um anátema. Outro motivo, não menos importante, são os hábitos infantis de crítica. Às vezes, as pessoas simplesmente não pensam em outros relacionamentos, amizades e amor. Quero dizer, como você pode fazer tudo isso sem críticas? O que há para falar sobre isso? Como cuidar de amigos, entes queridos, parentes. Outro motivo importante é que as pessoas não sabem como lidar com suas emoções negativas, para deixá-las ir na direção certa, sem despejá-las sobre os outros, para elevar sua autoestima trabalhando em si mesmas, e não humilhando os outros. E, é claro, não são apenas os críticos que desempenham um papel nesse fenômeno. Não é apenas o conteúdo que importa, mas também sua percepção. Mas isso fica para a próxima vez.